E se eu dissesse que você pode se tornar irreconhecível em apenas 90 dias? Não é teoria, é prática, é real. Você vai perceber isso no jeito de caminhar, de falar, de reagir sob pressão. Em apenas 3 meses, a versão sua que hesita, enrola e duvida de si, desaparece. E no lugar dela surge alguém mais forte, mais focado, mais afiado, um realizador, um construtor, uma força em movimento. Isso não é sonho, é escolha. Se você realmente quer transformar os próximos 90 dias nos mais intensos, disciplinados e impactantes da sua vida, precisa mergulhar neste plano. Estude este vídeo do início ao fim. Assista mais de uma vez, porque isso não é sobre empolgação, é sobre execução, passo a passo, ritual após ritual, mentalidade após mentalidade. O plano que você procurava está aqui, mas é preciso ser claro desde já. Isso não é um estímulo passageiro, não é um vídeo para te animar, é guerra. É uma declaração contra o seu antigo eu, contra os hábitos que te mantêm no mesmo lugar, contra as desculpas que você aprendeu a tratar como verdades. 90 dias. Uma escolha. Ou você entra de corpo e alma, ou continua sendo comum. A verdade é simples. 90 dias não são mágicos, são matemáticos. 3 meses de consistência radical criam hábitos que moldam sua identidade. Transformam pequenas vitórias em impulso inabalável. Colocam você à frente de 99% das pessoas que vivem no automático, esperando que um dia tudo mude. Mas nada disso acontece sem compromisso, sem foco absoluto, sem eliminar as rotas de fuga. Você precisa encarar este ciclo como a última chance de cumprir o que sempre disse que faria. Já afirmou estar pronto antes, agora é hora de provar. Se está realmente comprometido, inscreva-se. Eu vou com você nessa jornada. Não só hoje, mas todos os dias daqui para frente. Isso não é uma série de vídeos motivacionais, são mergulhos profundos. Se você for até o fim, o mundo não vai reconhecer a pessoa que vai emergir no 90º dia. E tudo começa agora. Você tem 90 dias para virar a chave. Este vídeo é o ponto onde o plano antigo é queimado e um novo nasce. Quem decide de verdade queima pontes. Não é figura de linguagem, não é decisão morna. Não existe plano B. Quem está comprometido elimina as saídas, torna o recuo impossível. E essa escolha firme transforma imediatamente, não depois, agora. É isso que significa se trancar por 90 dias. Sua vida se torna mais direta, mais estreita, mais forjada. Todos os dias você acumula provas de que já não é quem costumava ser. Seu cérebro começa a acreditar nisso. É ciência. Ele funciona por padrões, por repetição. Cada escolha deixa uma marca. Uma vez, nada muda. 2 vezes, ele registra. 90 dias com consistência, sem desculpas, sem negociação. Isso redefine quem você é. E quando a identidade muda, você não tenta mais. Você simplesmente é. Você se torna alguém que acorda cedo, vai até o fim e escolhe disciplina em vez de conforto. É por isso que os 90 dias importam. Não porque são tempo para tentar, mas porque são tempo para se tornar. E sejamos sinceros, isso não tem a ver com entusiasmo, tem a ver com física, com movimento. A maioria nunca chega ao ponto de virada porque vive recomeçando. Faz 3 dias, falha 1, faz 1 semana, some por 2, sempre voltando ao início. Sempre esperando motivação, mas motivação mente, disciplina é verdade. Disciplina não pergunta como você está, não se importa se você dormiu bem, com o clima ou com o que os outros estão fazendo. Disciplina age e a ação gera movimento. Movimento transforma esforço em fluxo, constrói ritmo. É isso que separa quem vive recomeçando de quem decola. Chega uma hora em que tudo muda, os hábitos se ajustam, o corpo se adapta, a mente vê resultado, algo vira. E nesse ponto, o trabalho te impulsiona sozinho.
Mas para chegar lá, você vai passar pela dor, pelo atrito, pelos dias em que tudo parece estagnado. Esse é o ponto que a maioria não atravessa. Lembre-se, a resistência não é inimiga. Ela é sinal. Significa que você está crescendo, músculos crescem com tensão, habilidades evoluem com repetição, a identidade muda com fricção emocional. Quando ficar difícil, quando a vontade de parar vier, quando os velhos hábitos chamarem, esse é o limite. O ponto onde a maioria desiste. Mas é aí que você continua, porque já decidiu. E decisão real não depende de se sentir bem, mas de quem você quer ser. Ser grandioso não é questão de sorte, é de transformação. E toda transformação exige preço. O desconforto é o custo da sua próxima versão. Não existem atalhos suaves, nem caminhos fáceis rumo à mudança real. Você vai pagar com disciplina, foco e energia. Mas o que constrói com esse esforço é seu. Ninguém pode tirar. Essa nova identidade será sua armadura. Essa mentalidade, seu combustível. Depois disso, nada será igual. Quem se compromete com 90 dias de foco inabalável não sai do outro lado como entrou. Reprograma o próprio cérebro para obedecer ao propósito, não ao humor. Aprende a aparecer mesmo sem aplausos. Muda sua narrativa de "estou tentando" para "eu sou". E aqui está o ponto decisivo. Você vai continuar apenas flertando com a ideia de mudar? Ou finalmente vai se tornar a mudança que deseja? Porque quando você entra de verdade, elimina as rotas de fuga, queima as pontes e torna o recuo impossível. Seu sistema nervoso se adapta. O ambiente ao redor começa a se transformar. Seus hábitos passam a se alinhar ao novo padrão que você escolheu. É assim que uma identidade é forjada. Não acontece em um único dia, mas em 90 dias consecutivos de ação. Dia após dia, com consistência. Pare de esperar que o caminho seja tranquilo. Ele não será. E nem deveria ser. O desconforto que você sente não é um sinal de erro, mas a prova de que está avançando. É o semáforo verde que manda você continuar. Mantenha o foco. Persista na construção. Porque em 90 dias, se permanecer firme, não apenas vai se sentir diferente, você será diferente. O mundo não vai te reconhecer. E o mais importante, nem você vai se reconhecer. Toda grande transformação tem um ponto de virada. Um momento em que você deixa de perguntar "o que devo fazer?" e começa a afirmar com firmeza o que precisa ser feito. Esse é o momento. As etapas iniciais desta jornada serviram para acender a chama. Mas agora é hora de erguer a fornalha. É aqui que construímos a estrutura sólida o bastante para tornar o fracasso mais difícil do que o sucesso. Apresento a você o plano de trancamento dos 90 dias. Simples, direto, poderoso. Ele não foi criado para trazer conforto, mas para gerar crescimento. Esses 90 dias se sustentam em 4 pilares, ações inegociáveis que você fará diariamente. Cada pilar foi desenhado para fortalecer um aspecto essencial da sua identidade. Praticados em conjunto, eles moldam uma versão sua mais forte, clara e imbatível. Pilar 1. Mente. Você nunca será melhor do que seus próprios pensamentos. Nos próximos 90 dias, dedicará 1 hora por dia para alimentar sua mente com intenção. Nada de conteúdo superficial. Aqui é sobre foco. Ler livros que desafiem. Escrever ideias, metas e reflexões. Pensar profundamente. Essa hora não é para distração, mas para instalar um novo sistema operacional no cérebro. Enquanto a maioria vive no piloto automático, consumindo lixo mental, você vai transformar sua mente em sua maior arma. 1 hora diária não apenas renova seus pensamentos, ela reprograma sua identidade. Você começa a agir, falar e pensar de forma estratégica. Pilar 2. Corpo.
O corpo sustenta a mente e a mente guia o corpo. Um fortalece o outro. Você vai se movimentar todos os dias por no mínimo 30 minutos, idealmente 60. Não importa a atividade: correr, levantar peso, nadar, caminhar, subir escadas. O que importa é a intensidade e a disciplina. Isso não é sobre estética, é sobre energia, clareza e força. Seu corpo será uma âncora e, ao mesmo tempo, uma alavanca para a sua identidade. Cada gota de suor será um lembrete. Eu não negocio com a fraqueza. Pilar 3. Missão. Você não vai mais acordar esperando que o dia decida por você. Todos os dias dedicará 90 minutos de trabalho profundo àquilo que está construindo, sem celular, sem distrações, sem pausas desnecessárias. Se escreve, escreva. Se constrói, construa. Se aprende, estude. E se ainda não tem clareza sobre sua missão, buscá-la será a sua missão. Por que 90 minutos? Porque a maioria nem oferece isso aos próprios sonhos em uma semana. Mas em 90 dias, esse tempo equivale a mais de 100 horas de maestria. Essa será a sua vantagem. Pilar 4. Quietude. Se sua mente nunca silencia, sua visão nunca clareia. Todos os dias, separe 10 a 20 minutos para o silêncio total. Sem celular, sem som, sem estímulo. Esse é o momento de se ouvir. O estresse se dissolve. As ideias tomam forma. Você se reconecta com o que realmente importa. Pode ser meditação, respiração consciente, caminhada silenciosa ou simplesmente ficar presente. O formato não importa. O essencial é treinar a presença. Presença gera clareza e clareza gera poder. Pilar 5. Sem negociação. Este é o mais poderoso de todos. Você vai cumprir o que prometeu a si mesmo, sem desculpas, sem adiamentos, sem negociação. Este é o pilar onde meninos se tornam homens, onde palavras ganham peso. É o alicerce que sustenta toda a estrutura. Viver sem negociação significa que você não pula dias, não inventa desculpas e não adapta seus padrões ao humor do momento. Esse é o contrato que você assinou quando decidiu pelos 90 dias. A partir dali, não existe plano B, não existe saída. Só existe você, seu compromisso e sua transformação. A maioria ainda não entendeu. O sucesso não é sobre talento, é sobre negociação. Elas começam com força, mas na primeira dificuldade começam a barganhar consigo mesmas. Hoje eu pulo, amanhã eu compenso. Já fiz o suficiente. E pouco a pouco minam a própria identidade, ensinando ao cérebro que suas palavras não têm valor. Mas você não. Você vai seguir mesmo cansado, mesmo entediado, mesmo sem vontade, principalmente quando for difícil. É exatamente nesse ponto que a transformação acontece. É nesse instante que a sua versão futura começa a confiar em quem você está se tornando. Viver sem negociação não é sobre perfeição, mas sobre persistência. Perdeu um treino? Compense amanhã com intensidade dobrada. Perdeu um bloco de foco? Reorganize o tempo e recupere, mas nunca amoleça. Não agora, não nesta fase. Lembre-se, o desconforto é o preço da sua nova versão, e esse pagamento é diário. Se você sentiu a força dessa mensagem, não basta curtir ou compartilhar. Viva essa verdade, porque se aplicar tudo sem falhar, sua vida vai mudar. Ponto final. Quando você se tranca por 90 dias, sua mente se afia, suas decisões se tornam rápidas, sua visão se expande, seus pensamentos se elevam, seu corpo vira um canal de poder, não só na estética, mas na forma como você se comporta, confiante, focado, tranquilo. Sua missão ganha tração. Você para de pensar demais e passa a executar com consistência. Sua presença se torna magnética, porque você cultivou silêncio, praticou foco e treinou calma. Enquanto a multidão continua barulhenta e dispersa, a disciplina deixa de ser uma luta e passa a ser quem você é.
Esse é o real propósito dos 90 dias. Não é marcar tarefas, mas se tornar alguém que não precisa ser convencido a agir. Você não espera lembretes, nem precisa de aplausos. Você simplesmente faz. Você constrói. Você vive de forma diferente. O antigo você negociava com o medo, com a preguiça, com a dúvida. Mas o novo você segue uma regra clara, sem negociação. Se está realmente comprometido em se tornar alguém que nunca foi, precisa tomar hoje decisões que não vai revisar amanhã. Isso chamamos de decisões de 90 dias. Você não acorda todo dia para decidir se vai continuar ou não. Essa é a mentalidade antiga. O novo você decide uma vez e vive dentro dessa escolha. Esse é o poder do processo. Certeza. Você decide o que será cortado e mantém essa decisão, não importa se estiver cansado, tentado ou pressionado. Seus amigos não precisam entender. Você já entendeu. E agora só existe uma direção: disciplina. Distrações? Fora. Rolagens aleatórias? Fora. Estímulos vazios e conteúdos que entretêm, mas não constroem? Fora. Seu ambiente agora é campo de batalha, e tudo o que não multiplica sua missão, contamina. Fofoquinhas? Elimine. Dramas? Corte. Conversas que te diminuem? Não cabem mais. Cada diálogo nos próximos 90 dias deve te deixar mais forte, mais consciente e mais alinhado. Caso contrário, estará drenando sua energia. E a partir de agora, sua energia é sagrada. Proteja-a como um tesouro. E sobre álcool, se você leva a sério a construção da clareza, força e presença, não há espaço para substâncias que amortecem sua mente. Beber pode parecer relaxante, mas é regressivo. Desorganiza o sono, reduz sua vibração e embaralha sua clareza. Corte. Não para sempre, mas por esta fase, por este sprint rumo à sua melhor versão. Quanto à dopamina, a maioria não é viciada em distrações, mas na química que elas liberam. Notificações, novidades, micro-recompensas, o cérebro foi condicionado a caçar estímulos rápidos. E enquanto não fizer um detox, continuará aceitando migalhas quando poderia estar construindo um império. É hora de resetar sua base. Isso significa silêncio, tédio e disciplina. Os próximos 90 dias não são sobre prazer imediato, mas sobre recondicionar sua mente para encontrar satisfação no foco, no esforço físico e no avanço silencioso. Vai ser desconfortável no início? Vai. E esse é o melhor sinal. Seu ambiente precisa se tornar sagrado. Se tentar evoluir no meio do caos e dos excessos, vai fracassar. Organize, limpe, estruture. Isso não é sobre criar boa vibe, mas sobre erguer uma base sólida. Seu quarto, sua cozinha, seu celular, seu computador, tudo precisa fazer parte do seu sistema. Nada deve ser improvisado, tudo deve ser intencional. O mesmo vale para sua mente. Imponha limites. Proteja seu tempo das pessoas que não entendem seu caminho. Apague aplicativos. Silencie notificações. Pare de verificar o celular a cada instante. Você estará criando um espaço blindado para a transformação. Nada entra, nada escapa. Porque toda vez que você se permite distrair, envia ao subconsciente a mensagem: eu não estou 100% comprometido. E isso destrói a disciplina. Mas quando você segue em frente sem precisar de aplausos, mesmo entediado, mesmo com dificuldade, você comunica o oposto. Esse é meu novo eu. Seu cérebro não precisa de mais motivação. Ele precisa de comandos. É hora de parar de deixar seu humor ditar suas ações, de parar de consultar suas emoções antes de agir. Você precisa se tornar alguém que faz o que precisa ser feito, independente do que sente. Porque se seus sentimentos governam seu comportamento, seus resultados sempre serão instáveis. Agora é o momento de assumir o controle de si mesmo, de reprogramar sua mente para apoiar sua visão. Não suas fraquezas, nem seus desejos, nem seus medos. Então decida agora.
Quais são seus inegociáveis? O que será eliminado? O que será mantido? O que merece sua energia e o que nunca mais terá acesso a ela? E quando tiver essas respostas, viva dentro delas, tranque o sistema e execute. Porque isso não é sobre ser disciplinado por obrigação, é sobre finalmente se tornar alguém que conclui o que começa. A maioria não falha por fraqueza, mas por falta de consistência. Começam empolgadas, traçam metas, compram cadernos, assistem vídeos, mas quando a empolgação some, a ação também desaparece. Esse é o erro, confiar na motivação. Mas motivação é um estado emocional, e emoções são voláteis. Não dá para construir uma vida sólida com combustível instável. Como manter a consistência sem depender da motivação? Você constrói com base na identidade, não no sentimento. E isso começa com um conceito chamado ancoragem de identidade. Você para de agir como a pessoa que era e começa a agir como quem está se tornando, não um dia, agora, não quando se sentir preparado, não quando os resultados aparecerem, hoje. Você age como se já tivesse vencido. Você não tenta ser disciplinado. Você age com disciplina. Você não espera ser constante. Você se comporta como se já fosse naturalmente consistente. Por quê? Porque comportamento segue identidade. Se você acredita que é alguém que desiste, vai continuar desistindo. Mas se você se vê como alguém que cumpre o que promete, vai manter a palavra, mesmo quando for difícil. Esqueça a obsessão por metas. Defina-as uma vez e tire do foco. Concentre-se nos sistemas. Meta é o destino. Sistema é o veículo. O crescimento não vem de pensar o tempo todo no resultado. Ele vem de dominar o processo. Pergunte-se, o que você faz todas as manhãs, todas as noites? Como estrutura seu tempo de trabalho, seu treino, sua leitura, seu check-in diário? Os sistemas precisam ser simples, tão simples que você não precise pensar, não negocia, não adia, só executa. E para manter esses sistemas vivos, rastreie. Se não está sendo monitorado, não está acontecendo. Isso não é apenas frase de efeito, é ciência. Seu cérebro engana, ele exagera o esforço, esquece os dias pulados, muda a história para proteger o ego. Mas os dados não mentem. Crie um rastreador de hábitos. Use calendário. Coloque post-its na parede. Visualize. O cérebro ama progresso visível. Aquela sequência de X e S, aquele. Risco no calendário. É dopamina conectada à disciplina, não à distração. E quando você vê aquela sequência crescer, não vai querer quebrá-la. Vai pensar 2 vezes antes de pular um treino. Ou deitar sem finalizar seu compromisso, porque você enxerga o custo. Crie rituais, acorde no mesmo horário, mantenha o mesmo início de manhã, tenha uma rotina noturna fixa. Ritual cria ritmo, ritmo gera momentum, e o momentum transforma esforço em hábito automático. Esse é o segredo, automatizar. Construir uma vida onde seus hábitos te carregam, e não o contrário. Quer blindar seus 90 dias? Torne sagradas a primeira e a última hora do seu dia. De manhã, leitura, movimento, silêncio, clareza de intenção. À noite, reflexão, planejamento, desconexão. Encerre o dia com disciplina e o restante se alinha naturalmente. E quando tudo parecer difícil, porque em algum momento vai parecer. Volte para sua ancoragem de identidade. Pergunte a si mesmo, o que o homem que estou me tornando faria agora? Ele deixaria o hábito de lado? Se perderia rolando a tela em vez de manter o foco? Se renderia ao desconforto? Ou se levantaria, mesmo cansado, mesmo ocupado, e faria o que precisa ser feito? Essa pergunta pode transformar tudo, porque a resposta está sempre dentro de você. E quanto mais vezes você escolhe essa resposta, mais você se transforma nela. Durante esses 90 dias, 3 muros vão surgir. Pilde o muro.
entre os dias 7 e 10. Aqui começa a fase da resistência bruta. A empolgação do início desaparece. Resta você, o trabalho e sua antiga versão tentando te puxar de volta. Ela vai murmurar: está difícil, tira um dia de folga, você já fez bastante. Tudo mentira. É só sua identidade antiga suplicando por conforto. Essa é sua primeira grande prova, e ela precisa ser vencida em silêncio. Entenda isso. Por volta do dia 30, você não está mais lutando. Agora está entediado. A rotina virou repetição. Parece que nada acontece, sem grandes marcos. Apenas o mesmo processo, todo santo dia. A maioria desiste aqui, não por causa da dor, mas por causa da dúvida. E isso está funcionando mesmo? Será que vale continuar? E se eu mudasse tudo? Cuidado! Essa é a armadilha. Você está prestes a colher. Não abandone a semente. O muro, em torno do dia 60. É aqui que tudo muda. Você acorda que algo dentro de você está diferente. Sua mente está mais firme. Você fala menos, faz mais. Os hábitos fluem com leveza. O corpo reage. A mente para de lutar. O ritmo se torna seu aliado. E quando chega o dia 90, você já não é mais o mesmo. Está mais forte, mais centrado. Sua presença fala antes mesmo da sua boca. E o mais impressionante, você não precisou de elogios, nem de motivação, nem de se sentir pronto. Você simplesmente apareceu, todos os dias, sem ruído, sem desculpas, até se tornar outro homem. A maioria nunca chega até aqui. Não por falta de capacidade, mas por falta de decisão. Muitos apenas flertam com a mudança. Você não. Você fez um compromisso. Então, quando a vontade de parar surgir, quando sua mente começar a barganhar, lembre-se, eu disse 90, não 9. 9 dias não mudam sua vida, mas 90 dias de execução implacável podem transformar tudo. Esse é o acordo que você fez, não com os outros, mas consigo mesmo. E esse contrato é inegociável. Diga em voz alta, eu disse 90, não 9. Respire fundo, reconecte, recomece, continue, porque vai chegar um momento em que, se você permanecer firme, o esforço começará a mudar de sabor. Os hábitos deixam de pesar, a resistência se dissolve, a voz que antes dizia, isso está difícil demais, se transforma em algo muito mais poderoso. Esse sou eu agora. Isso não é motivação, é identidade, porque a repetição molda quem você é. O que você faz todos os dias vira o que você acredita. E o que você acredita define como você age, o que tolera, como pensa e como se comporta quando ninguém está olhando. Você não está apenas marcando tarefas, nem se arrastando por obrigações. Você está deixando uma mensagem profunda, com cada rotina cumprida, cada hábito mantido, cada momento de disciplina silenciosa. Você está dizendo, eu sou o tipo de pessoa que faz isso todos os dias, sem que ninguém precise me lembrar. Você não está tentando ser melhor, você já é melhor. Você não espera pela versão ideal. Você a constrói um hábito por vez. Isso é autossugestão. Alimentar sua mente com a identidade que escolheu até que ela crie raízes e se torne realidade. Então diga agora, eu sou o construtor. Não espero pelas condições ideais. Eu as crio. Não espero pela virada. Eu a faço acontecer. Repita isso mentalmente, muitas vezes, até que seja mais forte que a dúvida, mais sólido que a resistência, mais verdadeiro que o antigo você. E quando esse ciclo de 90 dias terminar, não haverá retorno. Você não apenas completou um processo, você emergiu, renovado, mais afiado, quase irreconhecível, e o mundo vai perceber. Mas você não precisará dizer uma palavra. Seus resultados falarão mais alto do que qualquer discurso. Se algo dentro de você despertou agora, se existe um fogo queimando no seu peito neste instante, não deixe que se apague nos próximos minutos. Não abandone isso quando a tela escurecer. Comprometa-se.
Tranque-se por 90 dias. Marque o começo, construa o sistema, elimine o barulho e dê a si mesmo a chance de conhecer sua versão mais forte, aquela que já está esperando por você do outro lado desta batalha.